Hello, welcome to our 36th class. Hoje, então, faremos a quarta parte da correção da nossa prova final lá do Básico 2, não é isso, pessoal? Bom, como eu disse para vocês, eu precisei dividir aqui em 5 aulas a correção para que as aulas não ficassem tão longas, tá joia? Vamos hoje, então, já começar ali da questão de número 11, mas antes disso, claro, eu convido vocês a darem um like aí nas minhas aulas, peço que divulguem esse trabalho que nós fazemos aqui gratuitamente para quem quer e precisa aprender inglês, tá legal? Convido a todos também para conhecer lá o nosso novo canal Curso Marcondes, onde eu estarei sempre postando dicas e em breve já lançando um novo curso totalmente remodelado aí da gramática inglesa completo e inclusive com aulas em PDF. Nós estamos preparando esse curso aí com muito carinho para vocês, tá joia? Galera, bom, vamos começar então a nossa aula de hoje, começando já direto da question number 11, ok? Fill in the blanks with the present perfect and turn the sentences into the negative and interrogative forms. Então, complete as lacunas com o presente perfeito e transforme essas frases into the negative and interrogative forms, nas formas interrogativa e negativa. Na verdade, eu quero somente entender se vocês aprenderam a trabalhar, a manipular o present perfect. Lembrando, nós falaremos isso já numa outra questão com um pouco mais de profundidade, que o present perfect ele é utilizado para falar de algo que aconteceu no passado, mas que tem alguma relação com o presente, tá legal? Falaremos um pouco melhor disso já na sequência. Bom, lembrando então da estrutura dele, ele é sempre o verbo have, conjugado no simple present, não é isso? I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have, ok? Então, esse é o nosso verbo auxiliar, é ele que vai passar para antes do sujeito para fazer a pergunta e é ele que vai receber o not também na negativa. E além do nosso verbo auxiliar, nós teremos também, claro, o verbo principal, que é esse que está vindo aqui entre parênteses, e esse verbo principal tem que vir conjugado no particípio passado, ok? Past participle. Quem tem a listinha lá, lembra-se, nós temos 3 colunas, não é isso? Quem não tem, claro, pode entrar lá no meu site, professormarcondes.com.br, pode baixar ali a lista dos verbos irregulares. Se o verbo for regular, galera, não vai estar na lista, vocês já sabem que tanto o simple past quanto o past participle vão terminar em ed, não é isso? É só acrescentar ed lá no final, lembrando de algumas pequenas regrinhas, e aí vocês já fizeram tanto o simple past quanto o past participle. E se o verbo for irregular, aí nós vamos ter que memorizar, mas como eu disse para vocês, o uso, a frequência do uso, com certeza fará com que vocês tenham confiança e comecem a se lembrar aí das formas passadas dos principais verbos em inglês, tá joia? Bom, vamos começar aqui então, letter A. James, too many hours. Eu quero que vocês utilizem o verbo work. Eu quero então, o James trabalha muitas horas. Claro, ele não está trabalhando só nesse momento. Ele talvez nem esteja trabalhando agora, não é isso? Mas ele tem trabalhado ultimamente, nos últimos dias, algo que começou no passado, continua no presente, tá legal? Então essa é a relação que nós podemos fazer aqui do present perfect. Bom, se James é a mesma coisa que he, a conjugação do verbo do auxiliar nós já sabemos que é has, não é isso? Então James has. E agora o work tem que ir para o particípio. Work é um verbo regular ou irregular? Está lá na listinha de vocês? Não está, porque ele é um verbo regular. Basta nós acrescentarmos então o ed no final. Então nós já sabemos que a conjugação aqui será James has worked too many hours. Então o James tem trabalhado muitas horas, ok? Horas demais. E vocês vejam que cada letra aqui vale 3 pontos. Quem acertou aqui a conjugação já ganha 1 ponto. Quem acertar a interrogativa mais 1 ponto e a negativa então um 3º ponto, tá joia? E assim vocês conseguem aí vendo onde é que estão as dificuldades de vocês. Bom, como fazer a interrogativa então? Nós vamos pegar aqui o verbo auxiliar que é o has e vamos colocar ele então antes do sujeito. O sujeito, claro, é James, então vai ficar Has James worked too many hours? Has James worked too many hours? E a negativa nós vamos simplesmente acrescentar o not logo depois aqui do verbo auxiliar. Vai ficar, portanto, James has not worked too many hours. O James não tem trabalhado muitas horas. Has not worked too many hours. Quem quis contrair o has not, sem problema nenhum, vai ficar hasn't. James
hasn't worked too many hours. Tá joia? Sem problema, é a mesma coisa. Bom, letter B. Agora podemos até ir mais rápido, não é isso? Olha só, Wilson and I somos nós, we. Conjugação do verbo have para we have, né? Isso aqui, simple present, vocês estão carecas de saber, não precisamos nos preocupar muito, né? Então, Wilson and I have already já o quê? This subject, esse assunto, essa matéria. E agora nós vamos utilizar o verbo study. O verbo study é regular ou irregular? Regular, não está na listinha de vocês, mas eu queria trazê-lo porque ele tem uma particularidade para a gente acrescentar o ed. Vamos ver se vocês ainda lembram. Ele vai substituir o y por ied, não é isso? Então vai ficar studied. Wilson and I have already studied this subject. Nós já estudamos essa matéria, esse assunto, tá legal? E agora, pessoal, olha só, qual a relação que isso tem com o presente? Olha, quer dizer que hoje eu posso dizer que em algum momento nós já estudamos isso. Então eu tenho essa informação atualmente, ok? Atualmente eu não preciso estudar de novo, porque eu já estudei, tá legal? Por isso então que nós utilizamos o present perfect, tá joia? Bom, vamos lá então. Interrogativa é só colocar o auxiliar have na frente do sujeito. Quem é o sujeito aqui? Wilson and I, não é isso? Quem é que já estudou? Wilson e eu. Então, nós é o sujeito. Nós só vamos colocar o have, então, antes do sujeito. Portanto, have Wilson and I studied this subject yet? Olha aqui a pegadinha, hein, pessoal? Essa daqui era para ver se vocês estavam craques. Olha lá. Already na afirmativa. O yet na negativa e na interrogativa. Nós já estudamos. Have Wilson and I studied this subject yet? Nós já estudamos essa matéria, esse assunto. E a negativa, Wilson and I have not ou haven't, tanto faz, have not ou haven't, studied this subject yet. Nós ainda não estudamos esse tema, essa matéria, tá legal? O yet aqui vai ficar com a tradução de ainda, embora ele possa ser traduzido por já na pergunta, porque a ideia para nós em português é essa, tá legal? Tranquilos, pessoal? Essa aqui realmente era difícil por causa dessa transformação do yet, que eu acredito aí vocês devem ter se esquecido, não é? Bom, vamos lá, letter C. She, a brand new car. Bom, sabemos, claro, she has, né? Isso aí não precisamos mais nos preocupar. Mas o verbo principal, drive, agora é um verbo irregular. Qual é o particípio passado de drive? Drive, drove, driven. Então, driven. She has driven a brand new car. Ela já dirigiu, né, tem dirigido um carro novinho, novo em folha, brand new, novo em folha, ok? Question, has she driven a brand new car? E a negativa, she hasn't ou she has not driven a brand new car. Bem fácil, bem tranquilo, né, pessoal? Pontinho de graça aí, para quem lembrava-se aí das conjugações do particípio passado, tá legal? Vamos lá, letter D. They a camel. E o verbo é buy. They have, né? They have o quê? They have bought. Porque o verbo to buy também é um verbo irregular. Então, buy, bought, bought. Né? O simple past e o past participle são iguais. Buy, bought, bought. Ok? So, they have bought a camel. Eles compraram um camelo. Provavelmente, eles ainda têm esse camelo, ok? Então, essa é a ideia de conexão com o presente que nos permite utilizar o present perfect. Pergunta, então, have they bought a camel? Né? O have, então, simplesmente passou para antes do sujeito. E a negativa, nós vamos acrescentar o not depois do auxiliar have. They haven't bought a camel. They haven't bought a camel. Eles não compraram um camelo. Tranquilos, galera? Vamos lá, então. Number 12. Fill in the blanks using the simple past or the present perfect. Agora sim, pessoal, é aqui que eu disse para vocês que nós vamos ter que entender um pouco melhor quando nós utilizamos o present perfect e quando é que nós podemos utilizar o simple past. Primeira coisa, o present perfect não indica uma ação que se esgotou no passado, que aconteceu pontualmente no passado. Então nós não utilizamos o present perfect com expressões como ontem, semana passada, a não ser que seja algo que dê uma ideia de continuidade com o presente, tá legal? Para esses casos nós vamos utilizar o simple past. O simple past é uma ação que se esgotou totalmente no passado. Vamos ver pelos exemplos aqui que vai ficar mais claro. Olha lá. Então a pergunta aqui é, você já, olha só, o verbo to ride é andar, montar, não é isso? Então você já
um cavalo? Você já andou a cavalo? Já montou um cavalo? Mas eu quero saber se alguma vez na sua vida, desde o início da sua vida até hoje, né? Essa é a ideia desse ever, alguma vez, ok? Você já montou um cavalo alguma vez? Então, claro, que como tem essa conexão com o presente, é até hoje que eu quero saber, então nós vamos utilizar o Present Perfect. Present Perfect, como é uma pergunta, nós vamos começar com o verbo auxiliar na frente do sujeito, né, antes do sujeito, para fazer a pergunta. Então, have you ever? E qual é o particípio do verbo to ride? Ride, rode, ridden. É igual ao verbo drive, não é? Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. Então, have you ever ridden a horse? Você já montou um cavalo? Have you ever ridden a horse? Alguma vez na sua vida? Yes, of course. Sim, claro. Eu montei um na sexta passada. Opa, sexta passada não foi um ponto no passado? Aqui nós vamos utilizar o simple past. Qual é o simple past do verbo ride? Acabamos de ver, é rode. I rode one last Friday, ok? I rode one last Friday. Viram então que na pergunta valia 2 pontos. Uma para quem conseguiu preencher a primeira lacuna com auxiliar, outra para o verbo principal. E aqui na resposta mais meio ponto. Então meio ponto para cada lacuna. Um total de 1,5 ponto só para a letra A. Tá legal? Vamos lá então, letter B. How many times you to Europe? Quantas vezes você já... Olha só, o verbo to be, verbo estar. Quantas vezes você já esteve na Europa? Será que eu quero saber quantas vezes você esteve na Europa no ano passado? Não, aqui não diz nada. Então é quantas vezes você já esteve na sua vida toda até o presente. Portanto, aqui nós vamos utilizar o present perfect. Então, how many times have you... Aí qual que é o particípio passado do verbo to be? Been. How many times have you been to Europe? Quantas vezes você já esteve na Europa? Ele vai dizer a few times, algumas vezes, a few times. Agora, olha só, o verbo go, eu fui lá, there, né, para a Europa, last summer, no verão passado. Não é um ponto, o verão passado já não acabou? Então, aqui nós vamos utilizar o simple past. Simple past do verbo go é went. I went there last summer, ok? I went there last summer. Tranquilos, pessoal? Letter C. Então, olha, de novo, né? Você tem visto as minhas chaves, olha só, my keys, lately, ultimamente? Então, aqui, olha, o verbo see. Você viu, tem visto a minha chave ultimamente? Opa, ultimamente é algo que vem até o presente. Então, present perfect. Have you seen, né? Então, o particípio do verbo see, só, seen. O particípio, então, é o verbo seen, ok? Have you seen my keys lately? Agora olha só, também o verbo see, mas olha só, eu as vi, them, né, as chaves, elas, eu vi elas, eu as vi ontem, near your purse, perto da sua bolsa. Eu as vi ontem. Então, eu vi ontem, claro que nós estamos falando do simple past, um ponto no passado, aconteceu ontem. Então, I saw them yesterday near your purse, ok? Tranquilos? Bom, number 13. Fill in the blanks with gone or been. Lembra-se da diferença, galera? Olha lá. O gone é alguém que foi e não voltou. Ele foi. E o been é alguém que esteve, foi, mas já voltou. Tá legal? Então essa é a principal ideia para a gente conseguir diferenciar os dois aqui. Ambos no particípio passado, porque eles vão ser utilizados no present perfect. Olha lá. Where have you, Susan... Bom, vamos ver. A mãe, então, está falando com a Susan. Né? Ela está perguntando onde você foi, mas no sentido de onde você esteve, não é isso? Porque a Susan já está aqui. Ela foi, mas já voltou. Senão, a mãe não poderia estar falando com ela. Portanto, where have you been, Susan? Percebam a importância disso, galera, porque normalmente, a gente, quando traduz, a gente fala onde você foi. Então, aí a gente vai pensar, bom, foi, o particípio passado do verbo ir é o gone. Então, where have you gone? Mas aqui não é bem essa ideia, é a ideia de esteve. Você foi, mas voltou, tá legal? Where have you been, Susan? E ela vai responder, I went to the mall. Eu fui ao shopping, I went to the mall. E ela vai continuar, I was only for a couple of hours. Então, eu só estive fora por algumas horas, por 2 horas, né? Couple, um par de horas, um casal de horas ao pé da letra, né? A couple of hours, 2 horas. Então, eu só estive fora por 2 horas. E aqui sim, I was only gone
for a couple of hours. Então, por 2 horas ela não estava lá. Ela tinha ido ao shopping, ok? Eu só estive fora por 2 horas. Tranquilos? Vamos lá, letter B. Homer is back. He has to Spain. E agora, been or gone? O Homer voltou. Opa, está de volta. Então, claro que só pode ser o been. Ele esteve na Espanha. He has been to Spain. Mas ele já voltou. Então, ele esteve lá, mas já voltou. Letter C. Greg is not home. O Greg não está em casa. Ele foi ao trabalho. He has gone to work. Ele não está aqui. Ele foi ao trabalho. Não voltou ainda. He has gone to work. Ok? Tranquilos, galera? Bem fácil, né? Vamos lá, então. Number 14. Choose the correct form of agreement. Agora nós vamos tentar concordar, né? To agree. Concordar com essas frases aqui. E aqui nós temos 3 opções. Ficou bem fácil, né? Pontinhos dados para vocês aí. Vamos lembrar, então, de como concordar com frases afirmativas e negativas. Olha lá. I love healthy food. Eu amo comida saudável. E agora? So do I can too ou so I do? Bom, pessoal, I love, a gente já sabe que o auxiliar para love é do. Então, o can aqui já está fora. A pergunta é, qual é a forma correta e utilizada, né, para fazer para concordar com quando a gente tem um verbo no simple present? A gente vai usar so do I ou so I do? A gente vai utilizar o so do I, ok, pessoal? É uma fórmula fixa. Embora pareça uma estrutura de pergunta, esta é a maneira que nós utilizamos para concordar com frases na afirmativa, tá joia? Bom, number 2. I can't stand spicy food. Eu não suporto, I can't stand, eu não tolero comida apimentada, spicy food. Comida apimentada. Lembra-se das Spicy Girls? São as garotas apimentadas. Ok? Então, I can't stand spicy food. Eu não suporto comida apimentada. E agora, olha só, é uma frase na negativa. Eu não suporto. Então, a gente vai usar o to, nunca. Lembram-se? O can, claro, ele vai ser, sim, o nosso verbo auxiliar. Só que o to a gente utiliza sempre na afirmativa. O so também. Quais são as 2 formas que nós utilizamos na negativa? Either or neither. Either or neither. Quem preferir, either or neither. Também é possível, mas bem menos utilizado, ok? Então, só vai poder ser aqui I can't either. Eu também não posso. I can't either. Letter C. Então, é a única resposta possível aqui. Tá joia? Number 3. She doesn't like dessert. Ela não gosta de sobremesa. She doesn't like dessert. Também, de novo, na negativa. Posso usar o to? Não posso. Então, olha só, A e C já estão fora. Tem que ser either ou neither, porque a frase está na negativa. Então, neither do I. Olha só, aqui a gente já sabe que o do é o nosso verbo auxiliar, porque, como está na negativa, eu já precisei utilizar o auxiliar aqui na própria frase, né? She doesn't like, neither do I. I don't like either seria a outra possibilidade, mas não está aqui, ok? Portanto, letter B is the correct form. Number 4. I am crazy about Italian food. Eu sou louco por comida italiana. Então, está na afirmativa. A gente vai usar o so ou o to, um dos dois. E a gente vai usar o verbo to be como auxiliar. So am I, está correto. Poderia ter sido também I am too, I am too. I am crazy, I am too, so am I. Então, I do too não, porque o auxiliar aqui não é o do, é o verbo to be. E I'm not either seria se fosse uma frase negativa, ok? Como é a afirmativa, so am I ou I am too seriam as únicas 2 possibilidades. Tá joia, galera? Bom, number 15 aqui para nós finalizarmos mais um bloco. Complete with the comparative or superlative form of the adjectives in parentheses. Então, complete com o comparativo, com a forma comparativa ou superlativa dos adjetivos entre parênteses. Lembra-se? Comparativo, estamos comparando 2 ou 3 coisas. E o superlativo, estamos comparando uma coisa, dizendo que ela se sobressai de um grupo muito maior. Ok? Então, olha só. Which is a car or an airplane? Não estou comparando aqui 2 coisas. Qual é maior? Um carro ou um avião? Um ou outro? Então, aqui nós temos, claro, um comparativo, que é só aquele terminado em ER, não é isso? Which is bigger. Se fosse um adjetivo longo, which is more intelligent, more interesting, não é isso? Aí a gente utiliza um more se o adjetivo for longo ou o ER no final, se o adjetivo for curto. Esse é o nosso comparativo. E o superlativo, né? Já veremos,
é o the most, se for longo, ou então a gente termina em est, quando também sempre usando o artigo the na frente, se for curto. Mas já veremos isso melhor. Olha lá. Letter B. Is Brazil than Russia? Eu não estou comparando Brasil e Rússia, eu quero saber qual deles é o maior, o mais large no sentido também de grande, ok? Então qual deles é maior, o Brasil ou a Rússia? Então eu estou comparando, comparativo. Is Brazil larger than Russia? O Brasil é maior do que a Rússia? E a resposta, no, it isn't. Não, não é. Russia is the country in the world. Eu quero dizer que a Rússia é o maior país do mundo. Ela não é maior do que esse ou aquele, ela é o maior. E aqui sim nós temos o superlativo. Como large é um adjetivo curto, vai ficar the largest. The largest country in the world. O maior país do mundo. Letter C. I think Rick is intelligent than Pat. Então eu acho que o Rick é mais inteligente do que o Pat. Estou comparando. Intelligent é longo, então more intelligent. More intelligent than, ok? E o outro aqui, né, o interlocutor, vai discordar. I disagree, eu não concordo. Agree, concordar. Disagree, discordar. I disagree. Pat is the intelligent person I know. O Pat é a pessoa mais inteligente que eu conheço. De todas, a pessoa mais inteligente. Não é mais inteligente só do que esse ou do que aquele. É a pessoa mais inteligente. Superlativo, como intelligent é longo, nós vamos utilizar o the most. The most intelligent person I know. A pessoa mais inteligente que eu conheço. Tá legal, galera? Com isso encerramos mais um bloco e logo eu retorno aí para nós fazermos a correção, a quinta parte da nossa correção. Se gostaram da aula, deixem um like aí para mim e compartilhem esse conhecimento aí com os amigos. Um forte abraço a todos. See you next class.